Queridos irmãos e irmãs nessa jornada terrena, caríssimos companheiros e companheiras de doutrina, é com o coração transbordante de alegria que novamente retornamos a esta casa e é com essa alegria que eu saúdo a todos e a todas. Boa noite! Boa noite. Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos acolhidos, abraçados, que cada um de nós possa receber nessa noite aquilo que viemos buscar, aquilo que necessitamos intimamente, aquilo que nem mesmo se faz necessário verbalizar, pois os bons espíritos aqui presentes conhecem a nossa necessidade, a começar pelo nosso anjo guardião, podemos assim chamá-lo, esse amigo que nos acompanha, muitas vezes desde antes de nosso nascimento, de nossa encarnação, nos acompanha todos os dias de nossa existência, está do nosso lado, ele que tantas vezes ouvimos soprar no nosso ouvido, sim, ele está aqui conosco agora. A ele nós agradecemos. Assim como eu agradeço aos trabalhadores dessa casa, esses que nós podemos ver, esses que mantêm essa bendita casa de oração, essa casa de trabalho, essa oficina, esse pronto-socorro espiritual, pronto-socorro da alma, com as portas abertas, tão limpo, tão asseado, irradiando boas energias para nos receber. Tão bom chegar aqui e sermos bem recebidos. Por isso nós agradecemos aos trabalhadores que estão aqui diuturnamente para cuidar de tudo por nós. E também, além do nosso anjo guardião, eu agradeço aqueles outros trabalhadores, aqueles que a maioria de nós não pode ver com os olhos, mas que estão aqui também, nesse momento, todos de mãos levantadas, rogando ao alto por cada um de nós, que nós possamos receber essa luz que nos renova, que essa noite nós possamos nos incomodar com alguma coisa, que busquemos a transformação de algum aspecto da nossa existência, para que sejamos amanhã uma versão melhorada do que somos hoje, assim como já somos hoje a melhor versão de nós mesmos. O tema que nós sugerimos para a nossa breve abordagem é um convite que Jesus nos faz. Um convite que não poderia ser mais atual. Ele nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esse é o convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Será que alguém aqui se identifica com esse cansaço? Nós estudamos hoje em sociologia que, segundo alguns estudiosos, nós vivemos na sociedade do cansaço. Todas as pessoas reclamam das mesmas coisas. Todos estão cansados. Todos não veem a hora de sair do trabalho à tarde para voltar para casa. Todos têm necessidades. Todos nós criamos necessidades, muitas vezes muito maiores do que deveríamos. Assumimos responsabilidades e nos cansamos. Perdemos a energia,
perdemos a esperança, nos desgostamos do nosso trabalho, muitas vezes das nossas companhias, dos nossos companheiros, porque estamos cansados. O mundo moderno, por si só, nos cansa. O modelo de mundo nos cansa. Nós vivemos numa sociedade e devemos sempre nos lembrar disso. A nossa sociedade é uma sociedade que exige de nós o tempo todo. As crianças são educadas para serem melhores que os seus colegas de escola, a se superarem. A gente lê livros de autoajuda, livros que nos dizem que nós podemos ser tudo aquilo que nós quisermos. E se nós não somos, ou se nós não conquistamos aquilo que desejamos, é porque nós não nos esforçamos o bastante. Nós não fizemos por merecer. Se você trabalhar mais, você vai conseguir, você vai alcançar. Mas toda essa lógica é uma lógica capitalista que nos cansa. Eu vivo num sistema capitalista. Reconheço que o nosso sistema tem muitos benefícios, trouxe-nos enormes benefícios, nos serviu em um determinado momento histórico, proporcionou o avanço da tecnologia, o avanço da ciência médica, dos tratamentos, dos meios de comunicação, dos meios de transporte, o mundo ficou menor. Em alguns anos, certamente nós lograremos a cura do câncer. Estamos por pouco. Tudo isso é inegável, que são benefícios também trazidos pelo acúmulo de capital, por investimentos em pesquisas, investimentos em desenvolvimento. Nós precisamos compreender que o mundo é um processo histórico e contínuo. Se houve um momento em que foi necessário que nós adotássemos um sistema de acúmulo de riquezas como o capitalismo, é preciso ter coragem para assumir que esse mesmo sistema, pautado nos valores em que é pautado, não dá conta de estruturar uma sociedade que se baseie nos valores do Cristo. É antagônico. O cansaço que nós sentimos é um cansaço de excesso de trabalho, de excesso de necessidade, de excesso de consumo. Nós nunca consumimos tanto, nunca compramos tanto. É perceptível. Todos nós percebemos quando vamos a um supermercado, a um hipermercado, a um atacadão, todos os dias, a todas as horas, os estacionamentos estão sempre cheios. Aqueles que aqui são jovens há mais tempo, não vou falar que são mais velhos, né? Que são jovens há mais tempo, lembram-se, há 30 anos, há 40 anos atrás, né? Há 50 anos atrás, há meio século atrás, nós tínhamos mercearias que tinham ali 2 gôndolas. Você dava 2 voltas pelas gôndolas e ali tinha tudo o que você precisava para viver. Estavam ali naquelas gôndolas. Hoje você anda 2 quilômetros dentro do supermercado, do hipermercado, e você ainda não vê tudo, ou ainda não leva tudo, ou chega em casa e descobre que esqueceu alguma coisa. Será que nós precisamos de tantas coisas assim? O que eu estou tentando trazer para a nossa reflexão é: qual é a causa desse cansaço que todos nós sentimos?
Por que todo mundo está cansado? O que nos cansa? Tomai sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Então, vamos pegar essa frase de Jesus e vamos analisar a palavra humildade. O que significa humildade? Humildade, etimologicamente, a origem da palavra nos remete a humus, nos remete à terra. Nós podemos compreender humildade como a posição de igualdade, pois todos estamos sobre a mesma terra, o mesmo planeta, o mesmo sol nos ilumina. Humildade é uma condição, repito, de igualdade. Normalmente, na nossa sociedade, é visto de forma pejorativa. Olha lá, o pobre, humilde e triste. Não estou falando do humildes de coração. Estou falando da pessoa humilde, da pessoa remendada, com as roupas remendadas, com roupas velhas, recebidas de alguém, de um irmão mais velho que não usa mais e passou para o irmão mais novo. Como ele é visto em nossa sociedade, esse sujeito? Como nós rotulamos as pessoas? O nosso sistema econômico tende a formar a nossa identidade. Nós vivemos em um tempo em que nós somos aquilo que nós consumimos. Eu sou aquilo que eu consumo. Daí as redes sociais, a gente tantas fotos, né? Das roupas, dos influenciadores, da comida que eu como, da roupa que eu visto, da minha casa, dos móveis, da minha decoração. Eu me faço, a minha imagem se constrói pela minha capacidade de aquisição de coisas. Onde está a humildade? Ah, mas é possível ter muitas coisas e ser humilde. Não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida disso. Mas vamos concordar que é muito mais difícil? Será que a pessoa humilde ela tem essa necessidade realmente? O vizinho troca o carro. O sujeito olha pela janela e fala, ah lá, metido. Quem que ele pensa que é? Deve estar com um carnezão de 1 quilo no porta-luva. Aí depois, não sai nem de casa, porque não consegue, está pagando o carro, vai atrasar todas as parcelas. Logo dá busca e apreensão. Por quê? Porque ele se sente na necessidade de trocar o carro dele também. Porque ele pode e eu não posso. Agora, não nos enganemos, isso é uma característica estrutural da nossa sociedade. É estrutural, faz parte da estrutura. Quem não tem essa ambição, essa ganância, é mal visto. A pessoa tem que querer, tem que ser gananciosa. Aí o que acontece? Se cansa. Carrega o peso do mundo sobre as costas. Se sente frustrado. Sabe qual é o oposto de humildade? É orgulho. E o que é orgulho? Orgulho é um sentimento de superioridade. Se humildade é igualdade, o orgulho é superioridade. O orgulhoso sempre tem que se sentir superior aos demais, porque a vida dele é uma competitividade, é uma competição. A vida dele é uma competição constante. Ele precisa ser o mais bonito, o mais inteligente, o mais rico, o mais engraçado, o mais magro,
tudo que a sociedade impõe. E ele vive nessa competição. Mas como é duro competir. Porque por mais rico que você seja, certamente vai ter alguém mais rico do que você. Por mais legal que você seja, certamente vai ter alguém mais legal do que você. Né? Por mais simpático que você seja, por mais bonito ou bonita que você seja, certamente você encontrará pessoas mais bonitas do que você também. E aí, aquele sentimento, aquela frustração, aquele azedume, aquela acidez. Sabe quando você vê aquela pessoa, parece que você não gosta dela? Aí alguém vai falar, é de outras encarnações, que pode ser um inimigo. É nada, você está só com inveja mesmo. Aliás, é um outro ponto interessante. Inveja é diferente de ambição. Inveja é uma característica do orgulhoso. Por quê? Inveja é, segundo a definição do Karnal, do Leandro Carnal, filósofo, eu gosto dessa definição dele. Ele diz que inveja é a alegria que eu sinto diante da tristeza alheia. Ou a tristeza que eu sinto diante da alegria do outro. Vejam isso. Vamos identificar, hein? Quando eu me sinto alegre quando um companheiro se dá mal. O nome disso é inveja, não tem outro nome. Ou quando eu fico triste quando alguém se dá bem, como o caso do carro que eu contei. Né? O colega vai viajar, vai para a França, fala, lá, metidão na França, foi fazer o quê lá? Sabe nem falar português, vai falar francês. Fica triste com a vitória do outro. Aí ele quer também. E se cansa. O orgulhoso, ele vive assim, ele vive o tempo todo competindo, se achando melhor, se frustrando. O orgulhoso não consegue desenvolver amizades verdadeiras, porque todo mundo que está do lado dele, na verdade, ele está sempre tentando concorrer, sempre tentando superar. O humilde não. Ele vive uma vida de igualdade. A única pessoa que não pode ser humilhada, isso parece uma contradição, é o humilde. O humilde não pode ser humilhado, ele nunca será humilhado. No sentido que se dá esse termo, menosprezado, porque ele nunca se sente menor do que ninguém. O orgulhoso tem a sua autoestima em desequilíbrio. Na verdade, ele teme ser inferior aos outros. Mais burro, mais feio, mais atrasado, mais incapaz, mais pobre. Ele teme tudo isso. E é por isso que ele tenta mostrar que ele é diferente. E não é objeto de nossa palestra, mas quando a gente fala de orgulho, é sempre interessante a gente acrescentar que orgulho é o pai do egoísmo, que por sua vez é o pai da vaidade. Ou seja, o orgulhoso, eu sou orgulhoso porque me acho melhor do que os outros, e por me achar melhor do que os outros, eu tenho direito às coisas todas para mim. Egoísmo. É meu, porque eu tenho direito, eu sou melhor, eu fiz mais, eu faço mais, eu posso mais. Se sobrar um pouquinho para os meus, aqueles que estão bem pertinho, se sobrar um pouquinho, senão é meu. E a vaidade o que é? Eu quero que todo mundo veja o quanto eu sou bom. Por isso eu troco meu carro, por isso que eu tenho que comprar uma casa que vale R$1,5 milhão e ficar transtornado na vida, quase pensando em suicídio, porque eu não consigo arcar com meus compromissos, como muitas pessoas que eu já conheci. O convite de Jesus é um convite à brandura e à humildade. Mas a brandura só pode existir num coração humilde, num coração que não é competitivo. Porque a diferença da competição é a colaboração. O que é colaborar? Laborar é trabalho, trabalhar. Colaborar é trabalhar junto. Vejam que interessante, olha onde a gente está chegando. Trabalhar junto. Isso é o que Jesus está nos dizendo. Trabalhar junto. Mas por que ele está nos dizendo isso? Porque ele diz que o que ele oferece que é mais suave? O jugo, não é?
pois o meu jugo é suave. Alguém aqui sabe o que é jugo? Hoje em dia já poucas pessoas, é uma palavra que não se usa mais. O jugo é um objeto, um apetrecho que se utiliza para unir dois bois ou dois animais para juntos puxarem um arado ou uma carroça, um carro. Então, é um objeto de madeira, geralmente, ou às vezes de ferro. Então, ele não é pesado, mas ele tem essa função de unir os dois animais para eles caminharem juntos. Juntos. Né? Os animais têm que até acertar o passo para ir junto. Alguém já carregou uma sacola junto com outra pessoa? Quando está muito pesada, pega daí que eu pego daqui. Um pega daqui, outro pega de lá e a gente vai, né? Não tem que acertar o passo para ir tudo junto, porque senão a sacola vai para lá, vai para o lado, vai... Não é? Não cai tudo. É colaborar, trabalhar junto. Olha o que Jesus vem nos dizer. Trabalhando juntos, fica mais leve, ele quer dizer. Não é competindo entre si para ser o melhor, mas é fazendo juntos. É compartilhando, é se solidarizando. É educar os sentidos para desenvolver compaixão, empatia, é andar mais devagar, é exigir menos das pessoas, porque o meu fardo é leve. Fardo é a carga que nós carregamos. A carga que ele nos oferece é leve. Mas veja que existem cargas e cargas. Existem cargas que Deus coloca em nossos ombros. Existem, não existem? Existem cargas que Deus coloca em nossos ombros. No Espiritismo, nós aprendemos que cada existência é uma nova chance de aprendizado e de progresso. Portanto, a vida é uma escola. E qual é a lição que nós aprendemos nessa escola? Que devemos aprender? É a lição do amor. Nós reencarnamos para aprendermos a amar. Nada mais do que isso. Pois o amor é tudo. O amor completa tudo. Quem ama não sente falta de nada. Toda vez que você sente falta de alguma coisa, que alguma coisa vai mal em algum aspecto da sua vida, pense: o que eu preciso aprender a amar para não sentir mais isso? Porque é o único ensinamento. Estamos aqui para amar. Deus, então, coloca fardos sobre nós, que são lições para o nosso aprendizado da lei do amor. Veja que a lei do amor não vem sozinha. A lei do amor, justiça e caridade. Mas isso é tema para outra palestra. Só que você coloca um fardo muito pesado. Você dá uma lição altamente complexa para um aluno que está aprendendo a escrever agora. Tem algum professor aqui? A gente tem que... Eu sou professor também. A gente tem que dosar. A gente tem que entender... o estágio em que aquele aluno se encontra, para poder dar as lições que sejam cabíveis, que sejam possíveis deles resolverem, que seja favorável ao desenvolvimento daquela criança ou daquele aluno. Senão não adianta. Você acha que Deus faria diferente conosco? Acha que Deus ia dar lições que nós não conseguimos carregar? Não. Esse fardo de aprendizado é uma escola tranquila. A nossa vida deveria ser leve, deveria ser tranquila, com dificuldades? Sim, com dificuldades. Com expiações? Sim, porque nós ainda cometemos enganos, nós ainda saímos do caminho que foi indicado por Deus, ou determinado por Deus, porque o progresso é determinista, todos nós temos que progredir. Mas são lições suaves. Agora, se a nossa lição não está suave, veja,
pode não ser um fardo que Deus colocou sobre os nossos ombros. Porque tem outro tipo de fardo. É aquele fardo que nós colocamos nos ombros uns dos outros. Não tem também? Tem fardo que as pessoas colocam em nossos ombros. Não tem? Não tem gente que parece que pesa quando está junto com você? Você sai mais pesado do lado dela, ela está depositando um fardo em você, uma responsabilidade, uma expectativa, talvez, que gera cansaço, preocupação, ansiedade, medo, aflição. Devemos amar, sobretudo, as pessoas difíceis. Mas para evitar ficar colocando fardo nos ombros dos outros ou receber o fardo dos outros, se devemos aprender a lição do amor, se devemos aprender a amar, devemos também aprender a sermos amáveis. Vejam, o que é um ser amável? Ele é amável. É amável porque dá para amar. É possível amá-lo ou amá-la. Eu consigo. Ele eu vou conseguir amar. Amável. Por quê? Qualquer coisinha que eu faço para ele, ele fica grato, ele dá risada, ele é simpático, ele agradece. Outro dia eu falei uma coisa meio torta para ele nem ficou ofendido. Ele é humilde. Ele é amável. A gente ama as pessoas amáveis com facilidade. Né? Quando a gente lembra da personalidade do Chico Xavier, um sorriso nos vem ao rosto. Nós nos lembramos daquela amabilidade, daquela doçura. Não é? Quando pensamos no Chico, naquela voz, aqueles que tiveram a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente, ou aqueles que já ouviram, né, a sua voz no rádio ou em gravações, quando ouvimos aquela voz, emana paz para a gente. E a gente ama com facilidade uma pessoa daquela. Mas tem gente que é difícil amar, gente. A gente até faz uma força, você quer amar a pessoa, mas ela não ajuda. Então, todos nós queremos ser amados. Então, esse é um convite, faça-se amável. Torne-se uma pessoa fácil de ser amada, não dificulta a vida para os outros. A gente está todo mundo aqui para aprender a lição, facilita. Eu tenho que facilitar para as outras pessoas, no meu ambiente de trabalho. Não ser tão exigente, não ser tão rigoroso, tão inflexível, tão difícil. Não ser aquela pessoa que tem razão sempre, que sabe de tudo, que tem um jeito melhor para fazer todas as coisas. Ou gente insuportável. Mas são professores. Muitas vezes somos nós. Eu ia falar assim, tem alguém desse jeito no convívio de vocês? Aí fala, não tem ninguém, então toma cuidado que pode ser você. No meu convívio não, parece que tem ninguém assim, então cuidado que deve ser você. Porque sempre tem um no meio que é o professor, né? Desculpa. Há fardos que nós colocamos um sobre os ombros do outro. Esses fardos são evitáveis. Com uma mudança de comportamento, com uma alegria de viver, com gratidão constante. E há fardos que nós colocamos sobre os nossos próprios ombros. Já pensaram nisso? Lembra que eu comecei a falar sobre as necessidades? São esses fardos, são essas necessidades que a gente cria para a gente mesmo. Trocar de carro, trocar de casa, viajar,
trocar o sofá de novo. Celular é uma coisa que não faz nenhum sentido, né? Obsolescência programada, ele vai durar bem uns 2 anos aí, depois vai começar a surgir outros modelos, aí a pessoa não presta mais aquilo. Não presta, aquele celular não vale mais nada. Faz muitos anos atrás, mas uma amiga visitou a irmã dela e ela estava com um iPhone, eu acho que na época era um iPhone 4, mas já faz muitos anos. E o filho da irmã dela, o sobrinho, pegou o telefone. Deixa eu ver seu iPhone. Pegou o iPhone e olhou e falou, não presta. Deu para ela de volta. Ela falou, poxa vida, eu achava que eu estava arrebentando com o meu iPhone. Para o menino não presta jamais, já é muito antigo, ultrapassado. Não conseguimos viver assim, não dá. Esse é o fardo do mundo. Quando Jesus diz, eu vos dou a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. A paz, entre aspas, que nós encontramos no mundo, não é a paz de Jesus. A paz que acalenta a nossa alma. Paz, por definição léxica, no léxico, é a ausência de conflito. Estar em paz é não estar em conflito. E a maioria dos conflitos, tenham certeza, são criados por nós mesmos. Tem uma enfermeira australiana, eu sempre me esqueço o nome dela, mas ela é uma enfermeira de cuidados paliativos, que cuida dos doentes terminais, já que não tem mais chance de cura, só para dar uma qualidade de vida, um conforto melhor, dignidade àquela pessoa. É Dame Brown, eu acho que é isso. E ela escreveu um livro em que ela relata os 5 maiores arrependimentos das pessoas antes da morte. E é interessante, porque veja, como enfermeira, ela esteve do lado das pessoas nos últimos momentos. Ela conversava com essas pessoas. Nos últimos momentos de vida, nos últimos instantes, em que a alma ainda estava presa no corpo. E ela traz 5 arrependimentos. Não vou me lembrar dos 5, mas um deles devia ter trabalhado menos. Lembra até aquela música do Titãs, né? Epitáfio é o nome da música. Outra coisa, eu queria ter ficado mais tempo com as pessoas que eu amo. Mas imaginem que tristeza. Irmãos e irmãs, você sentir isso no momento da tua morte. Sentir esse arrependimento, esse vazio, esse medo naquele instante. Eu queria, ela disse, eu queria ter me permitido ser mais feliz. E essa para mim é a mais assustadora. Eu devia ter me permitido ser mais feliz. De alguma maneira, a pessoa que está naquela situação, quase partindo, percebe que ela tinha tudo o que ela precisava para ser feliz. Que ela não precisava de mais nada. Ela só precisava se permitir ser feliz. Por que a gente não abre o olho e não faz isso hoje? Ao invés de precisar estar numa cama terminal, porque todos nós estaremos. Mais dias, menos dias, mas estaremos. Sabendo, aprendendo com a experiência do outro. Dizem que o homem inteligente aprende com a experiência do outro. Não, o homem inteligente aprende com a própria experiência, né? Mas o brilhante aprende com a experiência do outro. Você olha para o outro para você aprender. Permita-se ser mais feliz. Permita-se viver uma vida com mais simplicidade. Permita-se ser mais leve.
Permita-se estampar um sorriso no rosto. Permita-se ficar bravo de vez em quando, mas voltar. Permita que o seu estado normal seja o estado de alegria constante. Exercite a humildade, seguindo a orientação do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, dizendo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nos ensinando a ter empatia. Diante do sofrimento, podemos sofrer com o outro, sim. Compaixão é isso. Lembra do jugo? Trabalhar junto. Paixão é sofrimento. A paixão de Cristo, paixão é sofrer. Todo apaixonado sofre, né? Não é? Os mais novinhos, quem nunca, né? Apaixonado, aquelas borboletas no estômago, né? Aí liga para o namorado e fala: desliga você. Ai, desliga você. Não, desliga você. Não, desliga você. É um sofrimento. É um sofrimento. Paixão é sofrimento. Compaixão, então, é sofrer junto. É compreender aquela dor, é participar daquela dor, se preocupar ativamente. O Espiritismo não nos ensina a sermos passivos. O Espiritismo jamais justifica o sofrimento humano como obra de Deus. Deus não coloca esse fardo pesado de graves sofrimentos, problemas e doenças sobre os nossos ombros. Não. Somos nós que criamos esses fardos. O que Deus faz é, muitas vezes, se aproveitar do contexto social que nós criamos para posicionar alguns alunos que necessitam de certas instruções um pouco mais rigorosas. Mas a miséria, a pobreza extrema, não é criação de Deus, é criação da sociedade. Nós criamos isso. O nosso modelo criou isso. E eu volto a dizer, nós precisaremos um dia ter coragem para sentarmos e pensarmos num outro modelo de organização social. Um modelo em que nós possamos ser solidários, cooperativos e não competitivos. E eu não estou falando, gente, eu não estou falando de socialismo, de política, nada disso. Estou falando sobre modelo de organização social mesmo, de como a gente conviver de uma forma que não sejamos tão competitivos uns com os outros, que sejamos, de fato, irmãos. Este é o chamado de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso, recanto, acalento para as vossas almas. Depende de nós? Parcialmente. A ideia de que tudo depende exclusivamente de mim também é muito cansativa. Por isso o Espiritismo nos ensina, nos mostra que nós não estamos sozinhos. É difícil superar as dificuldades, viver nessa sociedade, sem estar nessa sociedade, olhando para os valores espirituais, se espiritualizando e não materializando. É difícil, mas nós não estamos sozinhos. Deus não está nem um pouco preocupado com a nossa condição material. Sinto muito em informar isso. Deus não está nem um pouco preocupado com as nossas aquisições materiais. Deus não está nem um pouco preocupado se você perdeu o emprego ou se você vendeu o carro e andar a pé. Não é um problema de Deus, nem é uma tragédia. Desde que você aprenda a amar.
desde que você esteja aprendendo, porque essa é a sua função. Se você é rico, é milionário e tem amor no coração, maravilha, você pode fazer muito pela humanidade, mas muito, muito mesmo. Se você é pobre, bem pobrezinho, mas tem amor no coração, você também pode fazer muito. Muito por você, por seus familiares e também para a humanidade, porque você também será um foco de luz. Você aí estará fazendo brilhar a vossa luz. E quando fazemos brilhar a nossa luz não ilumina somente o nosso caminho, ela ilumina o caminho daquele que segue ao nosso lado. Portanto, deixemos de lado as preocupações materiais. Toda vez que chegamos até Deus para conquistar algo material, nós estamos sendo materialistas, porque estamos usando Deus como um meio para um fim. E qual é o fim? A coisa material que nós desejamos, seja ela o que for. Deus não é um meio. Guardem, Deus é o fim. Deus é o objetivo final e não um meio para a gente conseguir o que quer que seja. Nós devemos usufruir das coisas e amar as pessoas. Mas o nosso sistema inverte essa lógica e faz com que nós usemos as pessoas e amemos as coisas. A gente passa a amar as coisas e passa a usar as pessoas para alcançar as coisas, também como meios. Percebem a diferença? Coisas envelhecem, se tornam obsoletas, velhas, vão ao lixo. Quando muito para reciclagem, nós não envelhecemos. Nós somos espíritos imortais, temporariamente revestidos por esse corpo mortal, que nos limita as faculdades, mas nós somos imortais. Nada pode nos destruir. Nem o fogo do sol, nem as regiões mais gélidas e distantes do universo, nada pode nos destruir. E nós estamos como espíritos criados por Deus perfectíveis no caminho do progresso espiritual. A cada dia damos um passo à frente e somos um pouco melhor, pois aprendemos um pouco mais, desde que estejamos dispostos a isso, com ouvidos para ouvir, com olhos para ver, com o coração sensível, com a ideia do amor e de Deus em mente, com esse objetivo constante. E se assim fizermos, nós não estamos sozinhos. Há uma legião de bons espíritos nos assistindo, neste momento, nos observando, auscultando-nos intimamente os nossos desejos mais ocultos. Eles sabem que todos aqui desejam ser melhores. Eu não sou ainda o homem que eu quero ser, mas eu sei quem eu quero ser. Então eu me permito errar, porque eu sei que o erro também é um caminho para o aprendizado. Eu me permito errar todos os dias, mas erros diferentes. Não os mesmos erros. Fazer o que eu venho fazendo a minha vida toda e esperar que a minha vida mude do dia para a noite por um toque mágico que venha do plano espiritual, ou esperar que a Terra se converta de mundo de expiações e provas, como é, mundo onde predomina o sofrimento, a dor, que ela se converta num mundo de regeneração, um mundo onde ainda haverá um mal,
mas suplantado pelo bem maior, onde a maioria das pessoas já superou o egoísmo maior, o orgulho maior, a vaidade maior, achar que esse mundo vai se transformar sozinho. Isso não vai acontecer. Nós é que transformamos o mundo. Então, vamos para casa hoje com esta reflexão. Eu sou o cidadão de um mundo de regeneração? Não, cabe a mim. Se cabe a mim, eu quero ser esse cidadão desse novo mundo de regeneração. E vou pedir a Deus que envie em meu socorro os seus anjos, que envie em nosso socorro os seus anjos, para que jamais nos deixe cegos ou surdos no meio da multidão, para que saibamos sempre o que fazer, que caminho tomar. Para ser bom, às vezes, é preciso até mesmo escolher ter prejuízo. Às vezes a gente perde alguma coisa para agir de acordo com o bem e da ética. Por isso, para ser bom, é preciso ter coragem. A coragem que Jesus teve para enfrentar os fariseus de seu tempo que o levaram à crucificação. A uma acusação, Jesus foi condenado como um agitador social. Isso, era um agitador social. Essa foi a acusação de Jesus. Sedição é o nome da acusação. Então, que nós também sejamos agitadores sociais, mas agitadores sociais do bem. E nada de conceito de religião, de política, do bem, do amor, do perdão. É para isso que eu sou espírita. Não existe espiritismo passivo. Não existe vir ao centro espírita, assistir palestra, receber passe e voltar para casa. Para mim, tudo bem. Né? Muitas vezes recebe o passe, chega na calçada, já fala mal de um outro que não está presente, já se desequilibra, não chega nem em casa com o passe já. Não dá nem tempo de aproveitar daquele sentimento bom, já desequilibra no meio do caminho. O espiritismo nos convida à ação. A caridade é o amor em ação. E a caridade está em ir de encontro com o sofrimento. Não nos afastar dele. Não estou falando da caridade de colocar a mão para fora com R$1 de moeda para o rapaz do semáforo não chegar perto de você. Ele vem chegando, você já põe a mão para fora, vai, toca. Você não quer nem olhar para ele, você não quer nem falar com ele, você tem raiva dele quando ele se aproxima. A gente tem raiva do pobre. É difícil. Mas não estamos sozinhos. Por isso, a gente só pode agradecer. E eu encerro, então, com um agradecimento em forma de prece. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos, quando há tantos que não têm. É maravilhoso ter os olhos para enxergar, quando há tantos cegos. É maravilhoso ter uma boca para falar, uma mente clara. É maravilhoso voltar para casa, quando tantos não têm onde morar. É maravilhoso, Senhor, amar, viver, sorrir, sonhar, quando tantos morrem, mesmo antes de nascerem. É maravilhoso, Senhor, ter um Deus para crer, quando tantos não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Obrigado.